Jeremias capítulo 25. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. Versículo 11. O ministério de Jeremias, o profeta, consistia em anunciar palavras de juízo a um povo obstinado e rebelde. Durante muitos anos, sua vida foi considerada um estorvo nacional e sua pregação, odiada de todos, principalmente dos líderes judeus que se recusavam a dar-lhe ouvidos. Em nenhum momento, porém, houve o registro de que o profeta houvesse rejeitado seu chamado ou desistido de declarar as palavras da parte do Senhor. Apesar de sua condição emocionalmente frágil, Deus o tornou em muro intransponível, preservando-lhe a vida e fortalecendo-lhe mediante sua constante e consoladora presença. Ao profeta foi revelado o tempo do cativeiro babilônico, 70 anos. Seria esse o período em que os judeus estariam sob o jugo de Babilônia, quando, cumprindo-se o seu término, poderiam retornar à sua terra natal. Também, começando de madrugada, Jeremias despertava a nação, anunciando a palavra do Senhor, bem como os demais profetas, antes e depois dele, serviram a Deus, declarando a mesma mensagem. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Não era desejo do Senhor aplicar nenhum de seus juízos sobre qualquer povo ou nação, mas conduzi-los ao arrependimento e abençoá-los com toda sorte de bênçãos. No capítulo de hoje, Jeremias declarou o tempo em que profetizava em nome de Deus. 23 anos. Portanto, a nação estava cheia do conhecimento dos acontecimentos futuros, mas vazia do conhecimento que salva. João capítulo 17, versículo 3. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade não se trata de um conhecimento teórico de sinais e profecias, e sim do que fazemos com relação ao que nos é revelado. Jesus foi obediente em tudo, porque começando de madrugada, buscava o poder do alto, enquanto estreitava o seu íntimo relacionamento com o Pai. A Bíblia relata que ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. O que geralmente fazia alta madrugada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Sua vida de obediência e altruísmo, portanto, era o resultado de sua comunhão com Deus. Assim também deseja Deus estabelecer este vínculo pessoal e diário com seus filhos. Disse Jesus: "O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." João capítulo 6, versículo 37. Assim como os profetas do Senhor eram enviados aos povos e nações para conduzi-los ao arrependimento e confirmá-los em seu reino terrestre, Jesus nos foi enviado com a mesma mensagem de salvação, a fim de nos conduzir ao seu reino celeste. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. A mensagem da salvação em Cristo Jesus é dirigida a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, como está escrito: "Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo." Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Mas para que essa mensagem seja eficaz, a mensagem de juízo deve ser igualmente aceita e obedecida. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Há um clamor sendo erguido, não por apenas 23 anos, mas por quase 2000 anos.
Há um cálice de ira que está prestes a cumprir o seu propósito, não por apenas 70 anos, mas com consequências eternas. O cálice que Israel e as nações pagãs não queriam beber, mas logo será derramado sobre todos os moradores da terra, foi o objeto da grande angústia de Cristo ao suplicar: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mateus capítulo 26, versículo 39. Entretanto, como os impenitentes, aquele que não tinha pecado algum teve de aceitar a vontade do Pai. Tereis de bebê-lo. Jesus tomou do cálice da cólera de Deus para que você e eu não tenhamos de bebê-lo. Ó, precioso Redentor! Amados, o Senhor tem contenda com as nações e logo entrará em juízo contra toda a carne. Não faça como Judá e as nações pagãs, rejeitando ouvir as palavras do Senhor e o provocando a ira com obras de corrupção, mas que ao findar dos tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, Atos capítulo 1, versículo 7, que Ele nos encontre como suas testemunhas, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Hoje, agora, é o tempo da minha e da sua oportunidade. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.